Pessoal, aqui então, como nós informamos, né, no último trecho da aula, eu fiz a apresentação para vocês do roteiro, né, do processo de análise mercadológica, né, para se identificar o preço de venda da unidade considerada, né, da tipologia considerada para a implantação. Né, nós concluímos que a unidade mais viável, a tipologia mais viável seria o apartamento tipo, né, com varanda e uma suíte construído no padrão normal alto, ok? Então este estudo aqui, esse fluxo de caixa aqui, ele refere-se àquela apresentação, né, aquele estudo de viabilidade mercadológica, aquele estudo mercadológico apresentado no trecho anterior aqui, né, deste curso. Então nós calculamos lá como preço de venda, né, 400 mil, né, o apartamento tipo, né, e como 500 mil o preço de venda do apartamento de cobertura. Né. Aqui nós apuramos lá também o custo total da obra, né, ele está aqui registrado, aqui nesta aba da planilha, tá, com a distribuição destes valores por serviço, aqui, ó, projeto, terraplenagem, fundações, superestrutura, né, todos os serviços necessários para a conclusão da obra, né, até a entrega das chaves, né, da obra, especificamente da obra. Tá? E aqui no cronograma há a distribuição desses valores, né, ao longo do tempo. Nós temos aqui então 14 meses de obra, né, e ele fecha lá com o orçamento estimativo aqui de 3 milhões, né, 594. Você nota aqui, ó, que mês a mês vão sendo apuradas as saídas de caixa, ok? Exclusivamente para custeio da obra, ok? Aqui, ó, cada uma dessas colunas aqui refere-se a um mês, né? Então você vai aqui distribuindo conforme um cronograma executivo de obras, né, o custeio da obra, né, ao longo dos meses. Eu disse para você que a correção dos valores de construção deve ser feita ao longo de todo o período de obra. Essa correção ela é feita pelo INCC. O INCC é o Índice Nacional de Custos da Construção, refere-se à inflação do setor da construção civil. Tá? Então aqui ele está dimensionado aqui para o período mensal. Tá? Então a cada mês há a incidência de um percentual de correção sobre o custo da obra. Okay? Então você tem lá no final dessa planilha aqui o custo da obra corrigido. Ok? Tá vendo aqui ó, a linha aqui? Ó? Então nós temos aqui o custo corrigido. Ok? Essa data aqui está errada, essa data aqui ó, é 2018. Tá? Essa planilha foi aproveitada de um trabalho feito lá em 2015, eu esqueci aqui de colocar a data, mas a data foi lá em março de 2018, esse trabalho foi feito. Aqui nessa linha, ó, eu vou marcar a linha aqui, você já tem todo o custo da obra corrigido, efetivo. Ok? Você vê aqui que dá quase 3 milhões e 600, ó, contra um orçamento estimado de 3 milhões e 485. Né? Teve uma inflação aí de 3.600, né, para 3.485, nós temos aí 115 mil, né, de diferença, né, por causa da inflação. Tá vendo como que é importante se corrigir? 115 mil não é um dinheirinho michuruca, não. Né? Então você deve corrigir, né, o orçamento da obra ao longo do tempo pelo índice de inflação projetado para aquele período em diante, ok? Muita atenção aqui nesta linha, ó, custo corrigido acumulado. Este custo aqui, ele vai ser transferido aqui para a planilha de análise de fluxo de caixa. Ele refere-se à saída, tá, de fluxo de caixa, ok? Então nós temos aqui então toda este valor, ok, apurado aqui ao longo do tempo, ok? Muito bem. Deixa eu só corrigir aqui então esse pedaço aqui, ó. Eu fiz uma correção
nessa planilha em função da empresa ter sido enquadrada no Simples, tá? Então, é uma questão aqui de tributação, né? O Simples é uma tributação que incide sobre o faturamento, ok? Não é sobre o lucro. Então, eu inseri aqui, então, imposto sobre a nota fiscal, né? Sobre o preço de venda, né? O preço de faturamento, então, incide-se a tributação pelo Simples, tá? O Simples é um sistema de tributação que vai, as alíquotas de imposto, elas são aglutinadas num índice só e esse índice varia em função da faixa, né, de faturamento da empresa construtora, ok? Então incide sobre o faturamento, tá? Não sobre o lucro, como é o regime do lucro presumido e o regime do lucro real. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Voltando aqui, ó, cenário mais provável, ok? Cenário mais provável. Estamos considerando que metade das vendas irão ocorrer até o final das obras, ok? Metade das vendas ocorrem até a finalização das obras. E a outra metade das vendas, os outros 4 apartamentos, serão vendidos em até 60 meses após a conclusão das obras, em até 5 anos após a conclusão das obras. Você vê que mesmo no meu cenário mais provável, eu estou sendo muito conservador. Eu trabalho sempre com um conservadorismo bastante aprofundado. Tá? Esse é o meu perfil. Tá? Eu tenho um perfil bastante seguro, eu gosto de fazer as minhas projeções dessa forma para que não haja frustração posterior. Então eu estou trabalhando aqui dentro do cenário mais provável, eu estou trabalhando aqui com um cenário onde a metade das vendas ocorrem antes do fim das obras e a outra metade das vendas ocorrem até 5 anos após a conclusão das obras. De fato, meus colegas, muitas vezes, né, dependendo da construtora, da localização, do preço, do tipo do imóvel, né, as vendas ocorrem, todas as vendas acontecem antes da finalização das obras. Né? No mais tardar, aí 20%, 30% das unidades são vendidas em até 1 ano após a conclusão das obras. Mas, né, eu gosto de trabalhar, né, com um cenário bem conservador, porque uma vez que este documento sai da sua mão, do analista, né, ele vai para a mão do empresário. O empresário, o humor dele varia muito, né, bem como a disponibilidade de caixa que ele tem, ela pode sofrer uma variação muito grande nesse período, em função de outros empreendimentos que porventura ele esteja executando, né, e que sejam mal sucedidos ou qualquer outro tipo de problema que venha a causar um problema de caixa dele, fazendo com que ele reduza o ritmo das obras, né, para esse empreendimento aqui em questão, ou opte por fazer um padrão de acabamento inferior ao projetado. Então, é sempre bom você trabalhar com uma margem de segurança maior, porque pode haver depois uma tentativa de responsabilização, né, do seu trabalho, né, porventura, em função de uma má administração, né, ou de uma falha operacional da própria construtora. Né? Enfim, é uma coisa que pode acontecer. Tá? Sempre se precaveja com relação, esteja precavido com relação a esse tipo de coisa. Né? Com relação a maioria dos empresários são pessoas bastante competentes, bastante sérias, mas, né, sempre pode ocorrer uma situação adversa. Né? Nós temos sempre que nos precaver com relação a esse tipo de coisa, tá bem? Então, mas vai do seu critério, tá? Você aqui como analista, você pode projetar aqui, né? Você conversa com o empresário, fala assim, ó, você consegue vender tudo em até 1 ano após a conclusão das unidades? Como foi o comportamento de venda, né, comercial, né, dos empreendimentos anteriores que você fez? Né? Ele vai te dar esse input, esta informação, né? Como este empresário aqui não me deu a informação, eu optei por fazer um cenário bem conservador, mas esta informação ela tem que vir do empresário, do construtor. Ele já sabe o prazo de venda dele, né, como que se comportou os empreendimentos dele no passado. Né?
Vamos lá, aqui ó. Como que é feita a venda? 30% do valor da venda, né, é feito no ato, é a entrada. Você pode parcelar essa entrada, né, dependendo do seu caixa, né, e da sua boa vontade, naturalmente, né? Eu estou falando com relação ao empresário, tá? O empresário pode parcelar essa entrada, né, ou pode optar por recebê-la à vista, né, ficando a critério dele, né, e ficando condicionado à disponibilidade de caixa que ele tiver, né? Vamos considerar que a entrada foi de 30% e essa construtora optou por receber a entrada à vista. Então aqui você tem aqui, ó, no cenário de vendas, ó, um apartamento vendido no 6º mês, né, após o início das obras, outro apartamento vendido no mês 8, após o início das obras, outro apartamento vendido no mês 10 e outro apartamento vendido no mês 12 e os outros apartamentos, né, vendidos após, dentro do período aí de 60 meses após a conclusão das obras. Muito conservador. O meu cenário mais provável, ele já é um cenário conservador. Ok? Então a pessoa dá 120 mil de entrada, a empresa construtora, se quiser optar por dividir essa entrada aqui ao longo do período de obra, vamos supor que o cliente compra aqui no 6º mês, e ele então pega esses 120 mil aqui e parcela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parcelas, né, até a conclusão das obras. Ok? Então esta seria a entrada de 30%. Quando as obras são concluídas, o cliente precisa fazer o pagamento do restante. São 70% do valor de venda, o que daria 280 mil. Então nós já caminhamos aqui para o 17º mês, que é o aporte financeiro, tá? A obra acabou aqui no mês 14, né? Mas aí o cliente precisa contratar o financiamento, né? Vai o engenheiro do banco lá fazer a avaliação e tal. Se caso for, né, via financiamento bancário, né, o cliente pode aqui no final optar por pagar com dinheiro próprio, com recurso próprio, né? Ou fazer um financiamento bancário. Né? Então aqui é o aporte, né, de 280 mil, que são 70% referente ao restante, né, do valor do apartamento. Né? Aqui, já nesse ponto aqui, ó, nestas vendas aqui, o cliente pode fazer o financiamento integral, né, dando uma entrada aí de 10% a 20%, né, que são as condições bancárias hoje de financiamento lá da Caixa, né, e fazer, né, o financiamento dando entrada aí de 10% a 20%. Né, ou pagar à vista, né? Depende das condições que ele tiver, né, para poder fazer essa compra aqui dos outros apartamentos aqui vendidos, né, após a conclusão das obras. Você pode ver aqui que o preço desses apartamentos aqui, que são vendidos após a conclusão das obras, ele deve ser corrigido, tá? Aqui você ainda não vendeu, então você pode corrigir o apartamento em função das oscilações dos preços dos imóveis vendidos naquela região. Quando você apurou esse preço de venda aqui, lá no trabalho estatístico, né, você refletiu neste preço a realidade de mercado naquela época. Né, para você então apurar o preço de venda atual aqui, né, depois de quase 2 anos, você deve fazer um novo trabalho, né, de avaliação de mercado, né, um novo trabalho de engenharia de avaliações. Ok? Então aqui nós temos todo o fluxo de caixa já montado. Tá? As vendas, a forma como a venda é executada, essa planilha está disponível para você aí, tá? na parte de documentos complementares do curso. Então você baixa, aqui tem fórmulas, tá? Muito cuidado aí, salve uma cópia da planilha para você não perder nas fórmulas. A questão da venda da cobertura, ó, 500 mil reais, tá? Um apartamento aqui, outro aqui, né? Um apartamento, a venda de uma cobertura ocorre durante o período de obras, né? E a outra cobertura é vendida num período de até 12 meses após a conclusão das obras. E aqui então a mesma forma de pagamento, ó, 30%. Em parcelas mensais até a entrega da obra ou à vista, né? E 70% no final da obra, com recurso próprio ou via contratação de financiamento bancário. A empresa recebe do banco ou do cliente. Então aqui ó, nós avaliamos o terreno em 300 mil, custo com projetos 15 mil, né? Nós temos o fluxo de caixa aqui inicial, na data zero. Você lembra lá do fluxo de caixa? Do esquema de fluxo de caixa? Então aqui
representa-se então a primeira seta para baixo e aqui o restante, né, dos fluxos de caixa negativos. Estão em vermelho, ok? Aqui então nós temos as receitas, né, as setas para cima, aqui as despesas, né, o custeio da obra, né? Então você tem aqui o resultado final aqui, né, deste fluxo de caixa. Aqui são as parcelas mensais. Você lembra da anuidade com períodos, com prazos periódicos, né, iguais? Nesse caso aqui são mensais. Porém, com valores variáveis, aqui ó, você tem a representação daquele exemplo lá que nós vimos nos slides de matemática financeira. Né, ok? Então aqui você tem o resultado final do empreendimento. Então nós devemos avaliar este resultado. Resultado final global, R$421 mil de lucro. Ok? R$421 mil de lucro contábil. Como é que você faz esse cálculo aqui? Simplesmente somando-se. Né? Aqui, ó, soma, né? O Excel faz isso para você. Você digita igual, soma e seleciona todas as células. Né? Aqui você está vendo que estão selecionadas aí, ó, né? Até o final do empreendimento. Então você tem um resultado aqui contábil, né, de 421 mil. E o resultado econômico? Como que você traz isso para valor presente? O cálculo do VPL, ó, considerando a taxa de desconto de 6,75%, quando eu fiz esse estudo, a taxa estava em 6,75%. Hoje ela já está em 6,50%. Né? Nós estamos aqui em fins de 2018, ela está a 6,50%. É a taxa de desconto, é Selic. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou diminuir aqui então a taxa Selic. Eu já fiz o cálculo aqui previamente. A taxa Selic anual de 6,5%, ela corresponde a 0,50% ao mês. Então nós temos aqui então um valor presente líquido então, de 249 mil. O que isso aqui significa? Significa que se o cliente tivesse deixado o dinheiro dele aplicado lá na renda fixa, né, que rende isso aqui, 6,5% ao ano, ele iria ter um rendimento tal que ficaria abaixo, né, de 249, seria um valor que é menor do que o que este empreendimento da construção civil está entregando. Deixa eu reformular. Este empreendimento aqui da construção civil, ele está entregando quase 250 mil reais a mais para o cliente do que aquele retorno, né, que ele obteria se tivesse deixado o seu dinheiro aplicado lá no CDB, na poupança, no Tesouro Direto, que rende essa taxa aqui, 6,5% ao ano. Ok? Então esse empreendimento ele é bastante viável. Você pode ver aqui, ó, que a taxa interna de retorno dele, também calculada aqui, ó, você tem uma fórmula, né, como eu mostrei, aqui, ó, basta você digitar igual TIR, né, entre parênteses, selecionar, né, todo a sequência aqui. Ó. Deixa eu fazer de novo para você. Aqui, ó. É igual. TIR. Está vendo o que o Excel te fala? Ó, retorna a taxa interna de retorno de uma série de fluxos de caixa. Você vai e digita o primeiro parênteses e pega aqui, ó, a sequência, tá vendo? A sequência final do fluxo de caixa, tá? Enter. 1,34% ao mês. Isso aqui é 3 vezes mais do que a poupança entrega. Tá? Isso aqui é 3 vezes mais do que o Tesouro Direto entrega. Então, é um investimento bastante viável. Né? Aqui o VPL teve uma época do governo Dilma em que a Selic foi a 14,25%, né, ao ano. Né? Vamos fazer uma conta grosseira aqui, ó, grosseira. Não é assim que calcula a taxa mensal, não, mas eu vou fazer um cálculo grosseiro aqui só para a gente ter uma ideia. Né? Então, a rentabilidade mensal da Selic era 1,1875%, 1,1875% ao mês. Vamos fazer aqui, então, o VPL, né, a 14,5% ao ano.
só para a gente ter uma ideia, para a gente fazer uma análise, para ver se este empreendimento seria viável. Tá? Então a gente vem aqui no VPL ó, e substitui aqui. Ó, né? Quando você calcula o VPL, o Excel te pede a taxa, né, e depois a sequência do fluxo de caixa. Essa aqui é a sequência de fluxo de caixa, que vai da célula E83 à célula U83, mais a saída de caixa inicial, né, que são os 315 mil que você está vendo aqui. Ó, né? Então vamos lá no VPL. 1,1875%. Seria uma rentabilidade, ó, esse empreendimento ele entregaria somente R$41 mil a mais do que o investimento lá no Tesouro Direto, lá no CDB, no LCI, no LCA, que o banco te oferece. Aí você se pergunta, compensa fazer todo esse empreendimento aqui, contratar mão de obra, comprar terreno, arriscar, que isso aqui é arriscado fazer, né? Claro que quando se comparado, né, o risco relativo, né, quando se comparado ao investimento bancário lá que o Itaú te dá, que o Bradesco te dá, que a Caixa te dá, né? Então, esse empreendimento ele retornaria somente 41 mil a mais. Aí você faz as perguntas, você se faz a pergunta: o que eu quero fazer? Eu quero arriscar na construção civil o meu dinheiro ou do meu cliente para ter somente 41 mil reais a mais, ou eu vou deixar rendendo aí na poupança, aí no LCI, sem eu precisar fazer absolutamente nada? Né? Fica a pergunta. Né? Vamos supor que essa taxa aqui, ó, teve uma época no governo Fernando Henrique Cardoso aí que a taxa era de 25%, né, ao ano. Né? Vamos considerar aqui que ela fica em 2%. Esse empreendimento, então, ele estaria perdendo, né, para a renda bancária, para a renda do Tesouro Direto. Nesse caso aqui, se a taxa fosse de 2%, como foi durante um período muito extenso da economia brasileira, lá na década de 80, 90, né? Depois que o Fernando Henrique Cardoso fez o Plano Real, a economia voltou, né, a ter juros mais racionais, né? Mas tudo pode acontecer, né? Hoje em dia o Brasil tem uma economia muito sólida, eu acho muito difícil acontecer uma reviravolta aí que faça com que as taxas de juros passem de 10% ao ano. Eu trabalho há bastante tempo no setor de economia, né, prestando consultoria de investimentos, eu acompanho, e a tendência é que nos próximos anos a taxa Selic ela caia bastante, fazendo com que os negócios no Brasil sejam bastante viáveis, né? Ou seja, a economia vai começar a girar em todos os seus setores, né, uma vez que se torna mais atraente você fazer investimento produtivo, né, do que deixar o dinheiro lá na renda passiva, né, lá no banco rendendo a Selic. A Selic hoje está em 6,5%, né, o que viabiliza, né, como eu acabei de mostrar aqui, né, o investimento em qualquer segmento econômico. Né. Hoje nós estamos abordando aqui a construção civil, que é o nosso foco. Mas uma padaria, uma fábrica de roupas, né, um comércio aí qualquer, né, ele com certeza ele vai ser muito mais atraente do que o investimento, né, em renda passiva. Ok? Renda passiva são os investimentos bancários, ok? Que você se diz passivo porque você deixa lá o dinheiro e não faz nada. Né? O dinheiro vai ali rendendo ao longo dos anos sem você precisar fazer um movimento ativo de trabalho. Né? Então, pessoal, é isso. Tá? Eu queria fazer mais uma simulação aqui agora, essa também é importante. Você já se perguntou aí qual seria o preço mínimo de venda de uma unidade dessa para que você não tome prejuízo aqui? Né? Vamos fazer essa simulação aqui. Nós apuramos então que o preço de venda ideal, né, praticado pelo mercado lá naquela região, é de R$400 mil. Vamos considerar que o mercado fique ruim, né, você não consiga vender, aconteça alguma coisa, né, e você precisa vender por 350 mil. Né? Vamos ver o que acontece aqui no VPL. Ele já passa para negativo. Você está vendo? Com a taxa de retorno de apenas 0,03 décimos. Né? Vamos passar aqui então, ó, vamos deixar aqui em 400. Vou deixar aqui em 400
e passar a cobertura para 400. Em vez de 500, 400. Vamos ver o que acontece. Você ainda tem aqui uma rentabilidadezinha. Né? Vamos passar a cobertura para 380 mil. 19 mil. Né? Você ainda está no positivo, você ainda não teve prejuízo. Né? Então vamos considerar que você fica lá, garra lá 2 apartamentos. Né? Vamos supor que você não consiga vender de jeito nenhum. O que você vai fazer? Você vai ter que reduzir o preço dele. Aí qual é o limite mínimo que você venderia? A cobertura 380 mil, né? Vamos voltar ela aqui para 500, né? Você baixaria no máximo aí 120 mil em cada cobertura para você empatar, né? Para você desfazer do imóvel sem ter prejuízo. Né? E aqui nós fizemos com 350, não deu, vamos passar para 365. Você vai ter um resultado negativo ainda, vamos passar para 370 mil. Né? 370 mil. Você teria um resultado aqui de 19 mil, ainda no lucro, né? Vamos passar para 360. Você está vendo como que essa planilha funciona? Como que ela é dimensionada para você realmente ter fazer um trabalho bem ágil mesmo, bem rápido, bem ágil, para você poder analisar o empreendimento? Né? Aqui ela altera, quando você altera esse valor de venda aqui, ela altera todo o processo de cálculo da planilha aqui ao longo dos campos, tá? É automático. Essa planilha está aí para você. Então aqui, ó, um lucrozinho aqui, ó, ainda no positivo, né, de R$ 4.378. Aqui você ainda não teve prejuízo. Você empatou com a renda fixa. Tá? Você teve lucro contábil de 157 mil e ainda ganhou 4 mil a mais do que aquele investimento que você teria à sua disposição lá no banco. Né? Então você ainda teve um lucrozinho aqui. Ó, né? Seu dinheiro foi corrigido a 6,5% ao ano e você ainda ganhou 4 mil além dessa correção. Né? Isso aqui é importante você saber, porque eventualmente você pode praticar um desconto para o cliente que te paga à vista. Né? Então esse aqui é o limite, né, do valor mínimo que você pode vender essa unidade.